quero compartilhar um versículo simples com vocês, que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, que a palavra de Deus diz assim: clame a mim e responder-te-ei coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Eu gosto muito desse versículo. Jeremias escreveu esse versículo no momento da vida dele. Eu acredito que quando ele escreveu esse versículo, a Bíblia diz que toda a palavra ela é inspirada por Deus. Foram homens falhos, pecadores assim como nós, mas eles foram inspirados por Deus, Timóteo vai dizer. E ele traz um ensinamento muito profundo, é um versículo tão simples, é um versículo do ministério que a gente tem aqui na nossa igreja, chamado Clame a Mim, mas ele traz muitos ensinamentos. Jeremias foi um homem que a Bíblia diz que ele chorou muito, um homem que se derramou muito diante de Deus, um homem que escreveu um livro gigantesco, um dos maiores livros que ele tem no Antigo Testamento, até porque ele entra na classificação de livros de profetas maiores, pois pelo fato de ter um livro maior, ele escreveu assim, clame a Deus. Então essa é a primeira coisa que a gente tem a pensar sobre isso, é que nós devemos clamar a Deus. Por que nós devemos clamar a Deus? A Bíblia fala que Ele vai nos responder. Então às vezes as pessoas falam assim, mas por que eu preciso orar se Deus já sabe de todas as coisas? Por que eu preciso falar que eu estou passando necessidade que Deus já sabe? A Bíblia diz no livro de Salmos que Deus, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então a Bíblia diz que Deus ele é onisciente, então Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, Ele conhece o futuro. Então por que eu devo clamar a Deus se Ele já conhece o meu coração? Mas Jeremias nos traz o ensinamento: clame a Deus e Ele vai te responder. Mas e por que Deus não me respondeu? Porque a gente ainda não clamou a Ele. Então, quando a gente vai interpretar um versículo, eu não posso pegar um versículo isolado e criar uma doutrina. Então, para que a gente possa interpretar um versículo, a gente precisa ver versos do Antigo Testamento, versos do Novo, e eles precisam falar a mesma coisa. Então, no Antigo Testamento a gente tem vários versículos: ame o seu próximo, ame o seu próximo, ame o seu próximo. No Novo Testamento Jesus veio e falou: ame o seu próximo, ame o seu próximo. E isso não é um versículo isolado da Escritura. A Bíblia fala assim, Tiago capítulo 5, versículo 14, a Bíblia vai dizer o seguinte: se existe alguém entre vós que está doente, chamai-vos os presbíteros, o pastor, a pessoa que está à frente da igreja, chamai-vos os presbíteros para que ele ore sobre vocês, e a oração sobre o enfermo, este será curado. Então, na Bíblia, a Bíblia fala que quando o membro da igreja tem um problema, não é o pastor que vai chegar até ele, é o membro que vai comunicar o seu problema, certo? Até porque uma igreja não tem 1, 2, tem 100, tem igreja que tem 10 mil, 100 mil pessoas. Então o nosso objetivo é sempre a gente expressar o nosso sentimento e depois a pessoa pode fazer alguma coisa, até porque a gente não é divino, os pastores também não. Então essa é uma regra que também a pessoa tem que chegar. Isso acontece no relacionamento, com amizade, relacionamento sentimental. Você tem que comunicar se você gosta, se não gosta, para que a pessoa entenda o que você está sentindo. E Jeremias escreveu lá: clame a mim e responder-te-ei coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. E este versículo ele vai falar assim, que Deus vai nos revelar, quando nós clamarmos Ele vai nos responder. Ele vai nos revelar coisas grandiosas, e a Bíblia usa esse versículo, essa palavra chamada insondável, coisa que ainda não conhece. O que é uma sonda? Uma sonda é quando os mergulhadores, eles entram no mar, eles levam uma sonda, é uma câmera. Então existem profundezas no mar que o homem ele não pode alcançar. Então ele nada, ele chega lá no final do mar. Chega um momento que ele não pode mais, porque falta oxigênio, não existem coisas para que possa ver lá no fundo do mar. Então o que eles usam? Eles usam uma sonda que ele vai conseguir registrar o que está lá nas profundezas do mar, porque o homem ele não vai conseguir ver aquilo que está lá. Então ele usa uma sonda, uma câmera, para que possa ver lá no fundo, no profundo, o que tem lá. E aí Jeremias usa que Deus vai nos revelar coisas insondáveis. A Bíblia usa uma hipérbole, ou seja, uma coisa exagerada. Deus vai mostrar para vocês coisa que o olho humano não consegue ver, que é necessário usar uma sonda para que possa ver lá no profundo do mar, certo? Então Jeremias está dizendo: olha, clame a Deus, Ele vai te responder coisas grandiosas, coisas insondáveis que você ainda não conhece. Esse é um versículo que eu gosto muito, e eu tenho a certeza, às vezes eu tenho uma decisão na minha vida, uma coisa que eu preciso fazer, eu falo: nossa, por que o Senhor não falou comigo? E eu lembro desse versículo. É porque você não clamou a Deus, porque Deus ele vai nos responder, certo? Deus ele conhece todas as coisas, mas Deus ele tem essa necessidade que a gente se humilhe diante de Deus. A Bíblia vai dizer assim, lá no livro de 1 Pedro, se não me engano, é o capítulo 5, versículo 7, diz assim,
lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, todos os teus sentimentos, as suas amarguras, os seus conflitos, que Ele tem cuidado de vocês. A Bíblia é um livro lindo, maravilhoso, que Ele nos mostra coisas que a gente nem imaginava. Então, quando a gente se depara com aqueles versículos da Escritura, o que é mais importante é que é real. Deus vai nos responder, Deus vai falar com a gente, e Deus vai nos trazer uma resposta no tempo oportuno. Amém?